Bem, meu nome é Daniel e estou aqui para falar um pouco sobre o estilo design flat. Primeiramente, o que é o estilo design flat, certo? Ele é uma filosofia de design que busca o minimalismo. Ele preza pelo minimalismo e evita elementos gráficos desnecessários, e também preza pela questão da funcionalidade da interface. Essa questão da funcionalidade pode implicar um pouco com a usabilidade, como vou falar um pouco mais adiante. Algumas características desse estilo de design. Ele não tem efeitos gráficos muito elaborados que tornem os seus elementos tridimensionais ou que deem noção de profundidade. Então, ele busca tornar, como o nome diz, flat, ou seja, plano. Então, ele vai evitar ao máximo elementos que deem essa noção de profundidade. E para isso ele vai utilizar formas simples, como círculos, quadrados, e uma questão que ele tem que fazer é usar negrites, por exemplo, em botões clicáveis. Botões clicáveis são elementos que têm interação com o usuário. Como ele não faz uso de elementos, de efeitos gráficos que tornem os elementos diferentes uns dos outros para indicar que eles interagem com o usuário ou não, ele tem que fazer uso de alternativas que indiquem essa possível interação com o usuário. Então, para botões, que são elementos que têm interação com o usuário, ele vai usar, por exemplo, a questão de negritos no texto. As fontes são condizentes com o layout, certo? São fontes mais simples. Pode-se usar fontes com um pouco de estilo, mas é bom atentar para a questão do layout, para não destoar muito. Paleta de cores selecionada. Normalmente eles usam as cores sólidas, assim, não, e cores mais vibrantes, que é para indicar um pouco, é uma das características do flat. E assim, uma das principais características é a questão do minimalismo, tanto no texto quanto na cor, ou seja, fontes mais simples e fontes mais clean, e cores também, cores vibrantes ou cores mais consideradas clean também, por exemplo, tons pastéis são muito utilizados. As imagens, pode-se utilizar imagens? Pode, são opcionais, mas não é bom evitar, e de preferência o uso de fotografias mais simples. Não nada de fotografias muito bem elaboradas, tudo mais, para não destoar do estilo. Bem, quando o flat começou, né? O flat, ele é um estilo de design muito inspirado na escola de design alemã Bauhaus. É uma das influências do flat. A escola de alemã Bauhaus é um local onde o modernismo, que também é uma das influências do flat, e foi um movimento artístico no começo do século XX, com influências em várias áreas da arte, onde o modernismo teve uma maior expressão na área do design foi na escola alemã Bauhaus, que foi uma das principais influências do flat. Também outras influências foi o TUI, o Text Based User Interface, que é a interface gráfica de terminal, por exemplo, muito utilizada em sistemas como o MS-DOS e sistemas mais antigos. E também o Swiss Style. O Swiss Style é um estilo design que faz uso de elementos como layout assimétrico e fonte sem serifa. Fonte sem serifa é um tipo de fonte muito utilizado no flat design. Uma das primeiras empresas a utilizar o flat design em seus produtos foi a Microsoft, com a interface Metro. Ela usou inicialmente em 2002, com o Windows Media Center, ainda no Windows XP, e posteriormente no Zune MP3, que era o MP3 Player da empresa, em 2006. A interface Metro, também conhecida como Microsoft Design Language, ela é uma interface que foca muito na tipografia e na simplicidade de ícones e de seus elementos gráficos. Então, ela vai buscar sempre tornar os seus elementos o mais plano, evitar tridimensionalismos
e evitar noções de profundidade, isso pode ser também um problema. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Essa questão da falta de profundidade, a falta de destaque dos elementos. A Microsoft, ela lançou, posteriormente, depois desses produtos, ela foi lançando para outros produtos da empresa. O Windows 8 é um exemplo disso, acho que o maior exemplo da interface métrica que podemos ter. Mas também levou para sistemas por exemplo, o sistema do console de videogame, o Xbox. O Office também teve uma interface métrica implementada e os outros elementos também, com o tempo, foram implementando a interface métrica. Aqui nós podemos ver o Windows Media Center em 2002. Como você pode ver, é uma interface mais simples, um pouco mais clean, apesar dela utilizar alguns elementos que não sejam totalmente flat, mas aqui já era um caminho para o flat. Aí tem fontes sem serifa, um uso mínimo de gradientes, falta da questão da profundidade, aqui ele evita, como por exemplo, essa questão aqui tem um destaque, mas a noção de profundidade aqui, entre dos outros elementos, você não nota, basicamente. Já aqui no Zune MP3, com exceção da barra, dessa barra aqui, os outros elementos são flat design puro, assim. Por exemplo, os ícones aqui são ícones flats, as fontes aqui são fontes sem serifa, fontes simples. A questão da barra aqui, na minha opinião, pode ter uma ideia de profundidade, que é uma ideia de que ela vai enchendo. E essa questão do brilho aqui também. Mas fora isso, aqui está condizente com a questão do flat design. Aí aqui vem o Windows 8, já alguns anos à frente. Como podemos ver aqui, a interface Metro, aqui com seus quadros separados por quadrados. Cada programa, cada aplicação está em um quadrado. Dentro desses quadrados, podemos ver que os aplicativos do próprio Windows, do próprio sistema operacional, também seguem o estilo flat. Como, por exemplo, o ícone desse controle aqui, o ícone desse fone de ouvido, está no estilo flat, que eles são cores brancas. Ele está com a cor branca, certo? O quadrado está numa cor bem vibrante. Aqui um verde, aqui um laranja, e o ícone está numa cor branca, que muitos ícones flat utilizam essa cor, utilizam esse estilo. Algumas aplicações que não são padrão do Windows, do sistema operacional, como por exemplo aqui o Dropbox, aqui o 7-Zip, eles seguem o estilo deles, assim. Aí a Microsoft não tem, o sistema operacional não tem como mudar assim tão drasticamente. Mas ela está dentro, por exemplo, eles estão dentro de um quadrado, que é um quadrado da Metro, que está condizente com o layout, assim. Aqui, aí os quadrados aqui tem retângulos para mostrar elementos que necessitem de um tamanho maior. E aqui é assim, um dos maiores exemplos da interface Metro que temos. Aqui já vem a questão do Office. Então, aqui embaixo temos o Office 2007, aqui o Office 2010 e aqui o Office 2013. Podemos ver a evolução da interface do 2007 até o 2013. O 2007 para o 2010 teve uma diferença, mas ainda continuou com essa noção de profundidade, de destaque, com o uso de gradientes e elementos. Aqui no 2007, por exemplo, elementos tridimensionais, como esse círculo aqui, a própria barra de ferramentas também. Já no 2013, com a interface Metro, os elementos ficaram mais planos, já diminuiu a noção de profundidade entre eles, basicamente não existe mais a noção de profundidade, e os elementos, as fontes, pode ver aqui ele utiliza já uma fonte sem serifa, aqui ele utilizava ainda fontes com serifa, e algumas fontes com serifa. Aí nós podemos ver a evolução também da tipografia. E aqui ele evita a noção de profundidade. Aqui, por exemplo, na seleção da aba, aqui nós podemos ter ainda uma ideia, mas aqui a gente já perde um pouco dessa noção da profundidade. A gente sabe que aqui está destacado por conta desse retângulo branco, mas fora isso, nós não temos aqui entre eles, não tem noção de um estar por cima do outro, ou um está mais em evidência que o outro, por exemplo. Então aqui é uma evolução de uma interface que a Microsoft utilizava para a interface Metro.
Já em 2013, a Apple introduziu o design flat no seu sistema operacional do iPhone, no seu dispositivo móvel, largando o esquemorfismo. O esquemorfismo, que era um estilo de design que buscava tornar os elementos próximos de objetos reais, como podemos ver aqui num estante ou numa bússola. Então no iOS 6 utilizava o esquemorfismo. Já no iOS 7, a Apple mostrou o seu design flat. Então podemos ver os ícones bem diferentes, por exemplo, da bússola. Ela só deixou alguns elementos para indicar do que o aplicativo se trata, e o restante diminuiu essa noção de profundidade, como por exemplo, o uso de sombreamento já não existe mais aqui, e a utilização de cores mais vibrantes e um pouco de gradiente, que não é proibido, certo? Pode se utilizar sem exageros. Então, essa é uma transição flat do sistema operacional do iPhone do esquemorfismo para o estilo flat. No ano seguinte, a Apple resolveu trazer o flat também para o sistema operacional dos seus computadores pessoais. Então, no macOS, mais especificamente na versão Yosemite OS X Yosemite, podemos ver a interface flat aqui. Os ícones estão no estilo flat. Os botões aqui de fechar, minimizar e maximizar também anteriormente eram botões 3D, tinha uma noção mais 3D, aqui já tem uma noção mais flat. A barra de tarefas com os ícones também estilo flat. Então essa aqui foi uma também transição que ele também utilizava um certo esquemorfismo e a transição para o flat. Já em 2014, a Google lançou o seu Material Design, que é que usa alguns elementos do flat, certo? Como por exemplo as cores vibrantes e o minimalismo. E o Material Design também pode ser entendido como uma evolução do Flat Design, ou também como uma vertente de um Flat Design 2.0. Aqui nós vemos um exemplo aqui na imagem do Material Design. Aqui podemos ver que nós temos uma certa noção de profundidade, que ele faz uso de sombras, por exemplo. Esse aviãozinho aí dessa animação, pode ver que ele passa por trás da montanha. Então ele passa a ideia de profundidade justamente para evitar um dos principais problemas do flat, que vamos ver agora. O principal problema do flat é que o flat dá mais prioridade a tornar os elementos mais flats do que mais usáveis. Ou seja, tornar flat é mais prioritário que a usabilidade. Então, o não uso, né, de sombras, gradientes, sublinhados para indicar links pode dificultar o entendimento do usuário sobre quais elementos ele pode interagir no ambiente. Então, a inexistência de sombras e gradientes deixam os elementos mais equiparáveis. Então, como eu vou saber que esse aqui eu posso interagir e esse aqui não, se eles estão basicamente no mesmo estilo, com as mesmas cores, utilizando a mesma tipografia? Como eu vou saber que aquilo ali é um link, que aquele texto ali é clicável, se não tem nada indicando que aquilo ali é clicável, que ele tem um estilo similar durante todo o texto? A interface do Windows 8 é um exemplo, pode ser usada como exemplo desse problema, como vamos ver na imagem a seguir. Se você olhando essa imagem, como é que você vai saber onde clicar? Eu clico no ícone? Eu clico no texto? Se todos estão no mesmo estilo, eu sei se aí tem algum ícone desabilitado, se algum ícone eu não posso clicar ou eu posso clicar, eu não faço ideia. Se eu não colocar o mouse em cima, só de olhar eu não vou saber quais elementos aí eu posso interagir ou não. Então, esse é um problema do flat, ele tornar as coisas tão simples que termina prejudicando um pouco a usabilidade do sistema. E aí que veio o Flat 2.0. O Flat 2.0 ele faz uso de uma maior paleta de cores, não só cores vibrantes agora, mas numa paleta bem maior. Faz uso de sombreamentos e uso de gradientes.
gradiente de uma forma mais eficiente, assim, de uma forma mais clean. Então podemos ver aqui como exemplo nessa imagem do Dropbox, podemos ver que os elementos, existem alguns elementos em destaque, como essa fotografia, esse desenho dessa fotografia e esse desenho dessa chave de fenda, elas estão em destaque em comparação com os elementos do fundo, porque os elementos no fundo, eles estão numa cor padrão. Já esses elementos em destaque, eles estão coloridos, ou seja, estão com cores diferentes, indicando que eles estão em evidência, que eles estão, como posso dizer, a noção de profundidade, eles estão mais próximos do usuário do que os outros. Por fora isso, tem a questão do botão aqui utilizado, esse botão Get Started, dá uma ideia de que ele de que se pode interagir com ele. Por ele ter uma frase de ação, né, Get Started, vamos começar, e por ele estar diferente, formatado de forma diferente do restante do texto, aqui podemos deduzir que esse elemento é um elemento interagível. Então, nós podemos interagir com o sistema clicando nessa área aqui. Que isso está, pelo menos para mim, está me passando a ideia de um botão, certo? Aqui é um outro exemplo, esse é um exemplo da Google, que faz uso do seu Material Design. E aqui podemos ver o uso de vários elementos que não são utilizados no Flat Design tradicional e que aqui são, como por exemplo, sombreamento, a noção de tridimensionalismo, a noção de profundidade. Podemos ver que essa estradinha aqui passa por trás desse prédio, desse aqui. Então, aqui é um exemplo de Material Design. E muitos afirmam que o Material Design é uma vertente do Flat 2.0, que é o Flat utilizando de técnicas para minimizar seus problemas na questão da usabilidade. Então, o Material Design é uma tentativa de tornar o Flat com mais poder na questão de usabilidade e não perdendo a sua principal essência, que é o minimalismo e a questão de tornar, assim, deixar as coisas mais simples, porém mais usáveis. É isso, obrigado e até uma próxima.